às 8. Está a começar o Jornal das 8, na Rádio Observador, com a edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, o Primeiro-Ministro assinala no Observador os 2 anos à frente do Governo. Luís Montenegro destaca o trabalho feito até agora e escreve que ambição sem estabilidade seria uma imprudência infantil. 2 anos a trabalhar pelo futuro de Portugal. É o título do artigo de opinião de Luís Montenegro, publicado esta manhã no Observador, um artigo autoelogioso em que o Primeiro-Ministro escreve que procurou equilibrar a estabilidade que o país precisa com um ímpeto reformista que encontra nos seus próprios governos. Promete preparar o futuro de Portugal com maturidade e ambição para o que resta da legislatura, mas começa João Gama por fazer um acerto de contas com o passado. A lembrar o que ficou por fazer no último governo de António Costa, ou seja, Luís Montenegro começa por escrever que para transformar foi primeiro necessário devolver a confiança e a estabilidade ao país que estava frustrado, entende o Primeiro-Ministro, com anos de promessas defraudadas, serviços públicos degradados, impostos em máximos históricos, uma política de imigração em colapso e uma crise habitacional sem resposta. São críticas diretas à governação de António Costa e depois uma série de autoelogios. Luís Montenegro escreve que os seus governos conseguiram demonstrar que a estabilidade política é possível, mesmo sem maioria parlamentar, e que num tempo de polarização escolheu unir o país. De resto, João, é um artigo que olha com grande atenção para as medidas que foram tomadas nestes 2 anos de governação da AD. Começa pela baixa de impostos e pela derrota de vícios públicos. Com 50 anos, Montenegro escreve que não aumentou um único imposto em 2 orçamentos de Estado consecutivos, algo inédito, e que reduziu significativamente o IRS e o IRC. O Primeiro-Ministro entende que libertou o país das amarras ideológicas na educação, enfrentou uma degradação sem precedentes na saúde e na imigração. Trouxe ordem e humanismo onde antes havia caos e laxismo. Lembra, inclusive, a aprovação da nova Lei da Nacionalidade, que aconteceu ontem, para que ser português corresponda a uma integração real na sociedade. Luís Montenegro destaca a estabilidade que trouxe ao país, mas João não lembra a queda do governo nem as eleições antecipadas do ano passado. E diz o Primeiro-Ministro que estabilidade sem ambição seria um desperdício imperdoável e ambição sem estabilidade uma imprudência infantil. E a desejar que a legislatura seja para cumprir até ao fim, o Luís promete trabalhar nos próximos 3 anos e meio, assegurando uma base sólida de estabilidade e ambição para o futuro do país, sendo que desafios não faltam. Montenegro recorda os desafios e ameaças que a Europa atravessa, fruto de um mundo instável e perigoso. João Gama, com os destaques do artigo da opinião de Luís Montenegro, intitulado 2 anos a trabalhar pelo futuro de Portugal, o Primeiro-Ministro escreve que procurou equilibrar a estabilidade que o país precisa com um ímpeto reformista que encontra nos seus próprios governos. E o Parlamento assinala esta manhã, numa sessão solene, os 50 anos da aprovação da Constituição da República Portuguesa. Trata-se do texto que fundou os princípios basilares do regime democrático e faz hoje 50 anos. A Constituição Portuguesa entrou em vigor no dia 25 de abril de 1976, mas foi um pouco antes, dia 2, que foi aprovada com os votos contra apenas do CDS. Até agora houve 7 alterações. O Vasco Maldonado Correia faz um resumo da evolução da Constituição nestes últimos 50 anos. Em meio século, 7 alterações. A primeira revisão, em 1982, vai reduzir a carga ideológica da Constituição e deu mais espaço à iniciativa privada na economia. Ficava extinto o Conselho de Revolução, que dava lugar a 2 novos órgãos, o Tribunal Constitucional e o Conselho de Estado. A segunda revisão chegou em 89, foram eliminadas referências diretas à reforma agrária e as nacionalizações deixaram de ser irreversíveis. Foi também neste ano que se abriu a possibilidade de referendos, ficou consagrado o direito ao acesso tendencialmente gratuito ao Serviço Nacional de Saúde. Em 92 e 96, as revisões que se seguiram vieram adaptar o texto da Constituição aos tratados da União Europeia, Maastricht e Amsterdão. Consagraram também a possibilidade da criação de círculos uninominais, o direito da iniciativa legislativa aos cidadãos e o reforço dos poderes legislativos exclusivos da Assembleia da República. Com a viragem do século, vieram 3 novas alterações. Em 2001, a Constituição foi revista para permitir a ratificação por Portugal da Convenção que criou o Tribunal Penal Internacional e 3 anos depois, a 6ª revisão veio aprofundar a autonomia da Madeira e dos Açores.
onde o cargo de Ministro da República foi substituído pelo Representante da República. Foi ainda alargada a limitação de mandatos nos cargos políticos e eletivos e reforçado o princípio da não discriminação, que passou a prever também a discriminação em função da orientação sexual. A última revisão constitucional foi aprovada em 2005 e passou a permitir a realização de um referendo sobre a aprovação de um futuro tratado que vise a construção e o aprofundamento da União Europeia. Vasco Maldonado Correia com as principais alterações trazidas nas 7 revisões da Constituição. Luís Marques Mendes alerta que voltar a fazer uma revisão constitucional neste momento é o caminho para o populismo e o radicalismo. É o que escreve hoje o ex-líder do PSD, antigo candidato presidencial, num artigo de opinião no Público. Isto na semana em que o Chega anunciou que iria dar início a um novo processo de revisão constitucional. E às 10 da manhã acompanhamos em direto a sessão solene na Assembleia da República. O contracorrente começa por isso mais cedo, às 9h30. E o Presidente da Comissão Nacional de Eleições está a ser acusado de ir contra a legalidade democrática. A acusação é feita por outros 5 membros da Comissão Nacional de Eleições. Que já fizeram o caso chegar ao Conselho Superior da Magistratura. É uma notícia do Observador. No centro da polémica está o juiz conselheiro João Carlos Trindade, Presidente da Comissão Nacional de Eleições. 5 elementos da CNE acusam-no de atentar contra a legalidade democrática e tomar decisões que consideram constituem irregularidades no normal funcionamento da Comissão. Em causa está, por exemplo, os custos da visita oficial de uma coordenadora a Angola e também uma votação alegadamente irregular. O redator principal do Observador, Luís Rosa, fala numa CNE em ruptura interna. É um problema mais complexo do ponto de vista jurídico. Agora vamos ver o que é que o Conselho Superior da Magistratura vai dizer. Agora, uma coisa é certa. Esta Comissão Nacional de Eleições, acho que se pode retirar essa conclusão, elas estão em ruptura. É a conclusão deixada aqui pelo redator principal do Observador, Luís Rosa, ouvido na História do Dia. Em resposta ao Observador, fonte oficial do Conselho Superior da Magistratura confirmou a recepção da carta dos 5 elementos da CNE, mas não adiantou qualquer informação sobre a abertura de uma eventual averiguação disciplinar. O Observador contactou igualmente por escrito o conselheiro João Carlos Trindade, que agradeceu o envio das perguntas, mas optou por não responder. Esta é a notícia que faz manchete a esta hora no site do Observador e é também o tema da História do Dia. Donald Trump repete que a guerra no Médio Oriente está quase a chegar ao fim, mas ao mesmo tempo avisa que vai atacar o Irão com extrema força nas próximas 2 a 3 semanas. São os destaques do discurso à nação feito pelo Presidente dos Estados Unidos, a partir da Casa Branca. Donald Trump repete que a guerra está a ser um sucesso, não avança um prazo concreto para o fim do conflito e admite até expandir a ofensiva. Graças aos progressos que alcançamos, posso afirmar que estamos no bom caminho para concretizar todos os objetivos militares dos Estados Unidos em breve, muito em breve. Vamos atacá-los com toda a força nas próximas 2 a 3 semanas. Vamos mandá-los de volta à Idade da Pedra, para onde eles pertencem. Já sobre a ameaça de sair da NATO, Donald Trump não fez qualquer referência. Quanto à subida do preço dos combustíveis e do gás, deixa um apelo aos países afetados. Devem ser eles a tomar o Estreito de Hormuz. Na sequência destas ameaças, os preços do petróleo estão a disparar. Mais de 6% é o que indicam os mercados esta manhã. E o professor universitário Francisco Proença Garcia não encontra novidades no discurso de Donald Trump. Fala mesmo numa mão cheia de nada. E de um discurso virado para dentro, com preocupações eleitoralistas. No fundo, foi, como disse, foi uma mão cheia de nada de novo. O que é que ele referiu? Sobretudo que vamos acabar dentro de 2 ou 3 semanas. Bom, 2 ou 3 semanas. Atingimos os objetivos que tínhamos definido. Ficamos exatamente na mesma. É um repetir do discurso. Mas sim, a minha interpretação é que ele estava a falar para o seu eleitorado, porque aproxima-se um período de campanha eleitoral, aproximam-se as eleições intermédias e ele tem que dar satisfações ao seu eleitorado, porque depois o preço do galão está perto dos $4, ou acima já dos $4, depende da região. De maneira que isso teve impacto direto na economia também do seu país. A análise de Francisco Proença Garcia esta manhã no Gabinete de Guerra admite que esperava ouvir mais do presidente norte-americano sobre a permanência na NATO. E daqui a pouco há momentos de glória. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta véspera de feriado?
A Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica acolheu, no ano passado, mais de 1.300 pessoas. Os dados são avançados à Rádio Observador pela Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. O relatório anual de Segurança Interna mostra que, no ano passado, as autoridades registaram quase 30 mil participações por violência doméstica. Fim de semana prolongado com constrangimentos nas urgências do SNS. Amanhã estão fechadas 4, no sábado 5, domingo o número sobe para 6. Os encerramentos verificam-se sobretudo nas especialidades de ginecologia, obstetrícia e de pediatria, em hospitais como Portimão, Aveiro, Coimbra, Torres Vedras e Caldas da Rainha. Os tripulantes da missão Artemis já estão no espaço. Mais de 50 anos depois da última ida à Lua, 4 astronautas vão estar em órbita nos próximos dias. É uma operação histórica de preparação para que o homem volte à lunar. Esta nave em concreto não vai à lunar, mas vão ser estudadas as possibilidades para que isso aconteça em 2024. Voltamos a falar da Constituição portuguesa. Já demos conta, faz os 50 anos. Trago-vos agora uma curiosidade. Sabiam que o exemplar original está guardado nos arquivos do Parlamento e que raramente sai, só sai em condições especiais? Bom. Ora bem, é um livro com capa Bordeaux, letras douradas, lê-se Constituição da República Portuguesa e depois o ano, 1976, está guardado num cofre e só pode ser manuseado com luvas e requer cuidados específicos, como por exemplo a capa, que é hidratada cerca de 2 vezes por ano. Olha. O cofre com 50, mas sai para as curvas. Está aqui o segredo. Mas não se deve julgar um livro pela capa. Pois não, mas deve ser preservada. Claro. Aliás, dentro do cofre a temperatura é controlada e a umidade também, não é? Isso nem é a Torre do Tombo. É um documento com 50 anos, mas com tiques. Com tiques de Os 50, documento os 50 são os novos exatamente. 30. Olha, mas Carla, tu disseste que este exemplar só saía em condições Certo. especiais. Certo. Por exemplo? Por exemplo, exposições no Palácio de Belém, também já esteve na Torre do Tombo e no Quartel do Carmo da GNR. A cada saída é feito um seguro para cobrir um eventual dano ou perda, ainda que um documento destes não é insubstituível. É verdade. Vamos fechar o Jornal das 8.